Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto do dia 18 de junho de 2020 e o título é Infelizes. Infelicidade é uma doença grave. Não se confunde com tristeza. Pessoas passam por dificuldades, sofrimentos, perdas, decepções e todo e qualquer tipo de situação que possa trazer o sentimento de tristeza. Mas em algum momento esse estado vai passar. A dor será superada. A felicidade é construída a partir de todo tipo de experiência vivida, de momentos de alegria, de tristeza, de desânimo, de entusiasmo, de altos e baixos. Contudo, há pessoas de alma infeliz, com uma pobreza de sentimentos que os faz querer contaminar a todos que cruzam seu caminho. Seres infelizes consigo mesmo e que de forma cruel e egoísta parecem ter como satisfação causar dor. Provavelmente são pessoas que não foram amadas o suficiente ou foram feridas mais do que poderiam suportar. Mas o que fazemos com o que fazem conosco é o que mostra a nossa verdadeira essência, a matéria-prima do nosso caráter. É o que mostra o quanto de empatia se tem dentro de si. A pessoa infeliz não se compadece da dor alheia, ao contrário, isso lhe causa uma certa satisfação, como se o sofrimento alheio pudesse amenizar a escuridão que lhe preenche o ser. É como um bicho peçonhento que envolve sua presa e vai torturando até o limite do insuportável. São pessoas dissimuladas e muitas vezes de aparência frágil e até doce, mas a alma é puro veneno e amargor. É natural que quando nos vemos envolvidos e magoados por esse tipo de pessoa, a reação seja de raiva e repulsa. Mas é aí que nossa essência se expõe. Carregaremos esse rancor conosco? Nos deixaremos contaminar? Tramaremos algum tipo de vingança? Ou, mesmo que a duras penas, com dor e sofrimento, superaremos e tiraremos disso a devida lição? Uma lição de empatia, compreendendo como não devemos ser e não desejando a ninguém o mal que nos foi causado. Que isso seja motivo para querer tornar-se um ser humano melhor, distribuindo amor e não lágrimas. Seguir a vida de forma mais humana e positiva, aprendendo a se blindar da negatividade alheia, cultivar memórias de amor e deixar para trás as memórias de dor, um fardo pesado e totalmente desnecessário. E quanto aos infelizes, bem, a estes restará colher exatamente o que plantam. O fruto da semente da dor e sofrimento invariavelmente será a solidão. Bem, vamos lá. Bom, todo mundo conhece, né? Esse tipo de gente aí que tem gente que parece que acorda de manhã pensando quem eu vou atazanar hoje, né? Tem gente que vive para apoquentar a vida dos outros. A gente vê muito isso, né? Em rede social, por exemplo, eu gosto de, às vezes eu estou olhando alguma coisa, eu gosto de ler comentário. E aí às vezes você vê que tem gente que vai só para encher os pacovar, né? Porque se é um conteúdo que você não gosta, pula. Aliás, assim, coisa que eu não concordo, eu nem sigo, né? Se é uma pessoa que eu não concordo com as ideias da pessoa, para que eu vou olhar, ficar lá vendo o que a pessoa está falando? Eu não concordo, vou lá para ficar criticando, xingando. Tem gente que gosta disso, né? Vai em certos perfis, páginas, tal, só para ficar lá criticando. Aí tem aqueles que fica, tem uns que é engraçado que eles põem o mesmo comentário assim 550 mil vezes. Todo mundo que comenta, eles vão lá e comentam embaixo a mesma coisa. Sei lá se é robô, sei lá, não entendo disso daí. Normalmente a pessoa nem tem um perfil com foto, nada. Normalmente esses perfis aí que não são muito bem identificados, né? Mas tem gente que realmente tira o dia para criticar, para ir, né, para ficar atormentando a vida dos outros.
né? E normalmente é aquela pessoa que ela não está bem com ela, em vez de ela se trabalhar, olhar para ela, ver como que eu posso melhorar, o que eu preciso resolver aqui, né? Como que eu posso mudar a minha energia, me sentir melhor, ou então parar e pensar, ela está vivendo uma situação difícil, sabe? Parar e pensar, o que eu posso melhorar aqui? O que eu preciso trabalhar aqui? O que eu preciso aprender aqui, né? E ao invés de, às vezes, muitas vezes a pessoa se coloca na posição de vítima e culpa o mundo pelo que ela está vivendo. Muitas vezes a gente passa por situações que realmente as pessoas acabam sendo responsáveis, assim, acabam nos tratando de uma forma maldosa, cruel, mas aí a escolha de como a gente vai conviver com isso, ou de o que a gente vai aprender ali, se a gente vai ficar ali remoendo, ou se a gente vai seguir em frente e tirar o aprendizado dali e seguir em frente e deixar aquilo para trás, é escolha nossa. Outro dia eu ouvi uma frase, deixa eu ver se eu lembro aqui, que eu achei muito interessante, que falam que a moça falou que o vilão e o herói, eles nascem do mesmo lugar, normalmente da dor. Só que o vilão, como aquela dor que ele vivenciou, que o tornou naquele vilão, que o transformou naquele vilão, ele quer fazer, o sentimento dele é querer que as pessoas sofram como ele sofreu. E o herói é o contrário, ele quer que ninguém mais sofra o que ele sofreu. Na história do Batman tem isso, né? O Coringa e o Batman, os dois nasceram, né? Esses dois personagens nasceram de momentos dolorosos, né? O Coringa daquela situação lá, de que ele ficou deformado e tal, e inclusive ele é que acaba criando o Batman, né? Porque é ele que acaba destruindo a família, né? Do personagem que cresce e vira o Batman, né? Para justamente não tentar não permitir que outras pessoas passem pela dor que ele passou, né? Por perder os pais de forma violenta. Então ele acaba se transformando meio que num justiceiro, né? Então ele vira o herói e o Coringa o vilão. E os dois nasceram de momentos dolorosos, mas cada um usou a dor de uma forma diferente. Um se olha para aquela dor e quer fazer com que ninguém mais passe por aquilo. Então ele quer fazer do mundo um lugar melhor, para que aquela dor não se espalhe, não se expanda. E o outro ao contrário, quer que a dor que ele sofreu se espalhe para todo mundo. Ele quer que todo mundo sinta o que ele sentiu. Né? Então, assim, é a história do o que você faz com o que fizeram com você. Né? E é uma escolha. E tem gente que, infelizmente, usa, né, o sofrimento, se vitimiza. Muita gente gosta de ficar no papel de vítima porque essa situação faz com que ela tenha atenção. É a forma como ela encontra de ter atenção, só que não é uma atenção positiva. Né? Agora, ao passo que se você é uma pessoa que supera, que ressignifica as situações difíceis que você passa pela vida, você também tem uma atenção, mas uma atenção de uma forma diferente, de uma forma positiva. As pessoas vão olhar para você e te ver como exemplo. Sendo que se você está na situação de vítima, as pessoas vão olhar para você e ter pena. Então, e tudo é escolha. Como é que você prefere levar a sua vida? Que as pessoas sintam pena de você ou que as pessoas se espelhem em você, que vejam em você um exemplo, um estímulo, né? Porque aí você vai estar contribuindo para essas pessoas, né? Que te veem de uma forma positiva. Você está sendo contribuição. E muitas vezes, quando você se coloca, continua naquele papel de vítima do coitadinho, ó meu Deus, ó dia, ó vida, você acaba às vezes sendo um peso, né? Para as pessoas que te cercam. Então,
E essas pessoas são as pessoas que assim, são infelizes, porque a infelicidade é diferente de tristeza. Né? A vida, uma pessoa que pode ter uma vida feliz, ela é ser feliz com a vida que ela tem e ela passar por momentos de tristeza, porque isso é natural na vida de todo mundo, né? A vida de todo mundo tem seus altos e baixos. Então, há situações que podem te trazer ali uma tristeza, às vezes não é nem, às vezes a gente vê alguma situação que o país está passando, por exemplo, quando teve lá as grandes enchentes, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Aquilo causou uma tristeza em quem tem, né, um sentimento de empatia, quem se comoveu com a situação, todo mundo tem, né, teve a parte que foi bonita de todo mundo querer ajudar, todo mundo se unir, né? Mas também teve aquela parte da gente ver a situação das pessoas, situação de perda, aquilo entristece a gente meio que se coloca um pouco, né? Imagina a situação daquela pessoa. Então aquilo traz, mas é um momento de tristeza. E às vezes na nossa vida também a gente passa por situações também, situações de rompimentos, de perda, de doença, do que for, que trazem aqueles momentos de tristeza. Mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa infeliz. Você está passando por aquele momento e tudo passa. Né? Então a nossa felicidade é construída de momentos de diversos tipos de sentimentos e diversos tipos de momentos. Então vão ter momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de preocupação, momentos de estresse, momentos de conquista, de comemoração, de vitória. Então são esses pequenos retalhos que vão construindo a colcha, né, da nossa vida, que vão construindo a nossa trajetória, a nossa jornada. E o conjunto, né, da obra é que acaba fazendo da nossa vida uma vida plena, uma vida com propósito e, consequentemente, uma vida feliz, né? Com altos e baixos, que é o normal. A gente está aqui justamente para aprender. E se a gente não passa por algumas determinadas situações, a gente não tem os aprendizados que a gente veio para cá, para isso, né? Se você tem uma vida assim que é tudo muito igual o tempo inteiro, você não faz os seus processos, você não tem como fazer os seus processos evolutivos. A gente não consegue ter todos os aprendizados que a gente necessariamente precisa para justamente dar os saltos aí evolutivos. Mas é justamente se você fica nessa infelicidade, nesse sentimento de frustração, de vitimização, você justamente você não vai ter os aprendizados. Você não vai conseguir ressignificar nada, você não vai conseguir enxergar o lado positivo e às vezes não vai fazer as mudanças que vão te levar a conseguir caminhar na jornada em direção ao seu propósito aqui, né? As coisas que você veio para construir e para contribuir, né? Porque muitas vezes, quando a gente, em determinados momentos, né? Isso eu já falei várias vezes, a gente passa por algumas situações que a gente acha, assim, naquele momento, são extremamente perturbadoras, difíceis, tristes, e a gente às vezes acha que não vai dar conta. Aí depois que você passa pela situação, você consegue sair daquilo, se levantar, se reconstruir, se reinventar. Aí quando você olha para trás, às vezes você fala, poxa, se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não estaria nessa situação muito melhor. É que quando a gente está passando pelo problema, é difícil a gente conseguir pensar que talvez aquilo vá nos trazer algo melhor ali para frente. Naquele momento está sendo difícil, está sendo doloroso, né? Está sendo um problema mesmo que às vezes a gente não consegue. Quando a gente está no meio ali do furacão, a gente não consegue achar saídas.
Aí depois que a gente consegue superar aquilo que a tempestade passa, e aí você começa a enxergar o céu claro, o arco-íris, aí a gente entende qual foi a finalidade daquela tempestade, o que, que ela nos trouxe. Trouxe um dia muito mais colorido, muito mais ensolarado, um arco-íris maravilhoso. Então, justamente é a escolha de seguir em frente, né, que faz com que as pessoas caminhem, né, construam aí a sua trajetória de uma forma é, próspera, feliz, e sabendo que haverá momentos, né? Chico Xavier não falava, né? Que tudo passa, tanto a alegria quanto a tristeza, tudo passa. Tudo são momentos e tudo isso faz parte da nossa trajetória e da nossa felicidade mesmo, né? Que é construída de momentos. A infelicidade não é exatamente assim a infelicidade é você não conseguir lidar justamente com essas alterações e acaba ficando preso lá e não aproveita nem os momentos, fica preso só nas coisas ruins e acaba deixando passar e às vezes nem vendo, né, acontecerem os momentos de alegria, acaba não conseguindo conquistar as coisas na vida, acaba não tendo nenhum tipo de vitória, fica só ali, né, estagnado, parado, né, água parada ali. E aí não pode dar coisa boa, né? Água parada não. O que acontece com a água parada, né? Então, é, esse texto é para falar desta questão, né? Dessas pessoas que todo mundo, né, tem alguém assim na vida e que se a gente puder contribuir, obviamente, a gente deve, né, tentar acolher, escutar, mas não passar a mão, né, na cabeça, porque às vezes a gente entra, a pessoa se faz de vítima e você entra na história dela, você começa a se enredar e acaba contribuindo para que aquela pessoa se mantenha ali. Às vezes a gente tem que ter um posicionamento, né, mais firme, justamente, é, que às vezes a gente pode achar que, mas a pessoa já está passando por aquilo, coitadinha, e vem um outro, dá né, um chacoalhão. Às vezes é essa pessoa que vem e dá o chacoalhão, é a pessoa que vai conseguir realmente contribuir para tirar aquela pessoa, né, daquela situação em que ela se colocou e fazer com que ela, né, desperta para a vida e segue em frente, sai do buraco e vai tocar a vida e construir as coisas que ela precisa para a vida dela, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.